Em um dos episódios sobre o PCR, eu fiz um comentário que foi na seguinte linha: quando a gente tem um paciente em PCR secundário a um infarto, a gente não tem grandes estudos que vão nos mostrar se devemos ou não trombolizar o infarto na parada cardíaca. Pelo fato de que cada vez mais os grandes centros de pesquisa, que também são grandes centros assistenciais, já superaram e tornaram a trombólise obsoleta. Então, chega um paciente com infarto no hospital John Hopkins, ele tem uma PCR, o que acontece com ele é que ele é colocado numa máquina de RCP externa, ou Lucas ou alguma coisa assim, e aí é acionada uma equipe de ECMO, circulação extracorpórea. E aí o paciente vai em PCR para o cateterismo. O padrão ouro do tratamento do infarto é o cateterismo. Só que a realidade brasileira, tanto do SUS como em vários convênios meia-boca, o padrão do tratamento do infarto ainda é a trombólise. Isso significa que quanto mais a tecnologia em saúde avança, a gente vê surgir na nossa frente um abismo de acesso à saúde. O acesso à saúde do pobre, do povão, do trabalhador, que é mediado pelo SUS, é um. E o acesso à saúde de quem é endinheirado, mediado por convênios caros e até serviços particulares, é outro. E não, gente. USP não é padrão SUS, Unicamp não é padrão SUS, o INCA não é padrão SUS, INCOR não é padrão SUS. Padrão SUS é a UPA nossa de todo dia, a UBS sucateada, os serviços desfinanciados e precarizados. E eu trago essa discussão aqui por conta de duas coisas. Está chegando com força uma discussão no Brasil sobre infarto, de abandono da terminologia do infarto com supra de ST ou infarto sem supra de ST e os desdobramentos de cada um, e passando a abraçar a terminologia OCA e NOCA, oclusão coronária aguda e não OCA, ou AOCA, ausência de oclusão coronária aguda. Mas vamos aprofundar essa discussão depois da vinheta. Você já parou para se perguntar o porquê do infarto ser diferenciado em supra e sem supra? Em 1994 aconteceu uma grande revisão sistemática sobre o uso da trombólise no infarto, que mostrou benefício nos grupos que tinham supradesnivelamento do segmento ST. É por isso que a gente faz essa diferenciação. Supra igual trombólise, sem supra igual sem trombólise. Olha só que interessante, supra ou ausência de supra foi algo que se cristalizou na medicina a partir da trombólise. A partir do momento que a gente tem o cateterismo, isso deveria ter alterado esse paradigma, porque a gente começou a ver que os cateterismos mostravam que mesmo quem não tem supra pode ter oclusão coronária significativa. Ou seja, o supra peca em especificidade. Significa que quem não tem supra pode sim ter a doença, no caso o infarto, a oclusão coronariana. Mas é muito difícil mudar algo que é tão redondo, né? Você tem um exame para fazer, o eletro. Você tem a alteração para achar o supra. Você tem o tratamento para fazer a desoclusão da artéria culpada, seja com trombólise, seja com cateterismo. E daí, toda uma estrutura começa a ser criada em cima disso. O ACLS chancela isso, os protocolos de infarto com rota 1, 2 e 3, os congressos e estudos que repetem esse mantra todo ano, as metas de tempo para eletro, trombólise e tudo mais. Mas olha só, o cateterismo mostra pra gente que tem paciente com eletro sem supra que tem oclusão coronariana. Aí a pergunta que fica é: o infarto é o supra ou é a oclusão? Óbvio que o infarto é a oclusão coronária. Então a gente não pode se ater ao eletro. Só que se você percebeu, o ponto de partida de todos os protocolos do infarto, inclusive do ACLS, é o eletro que demanda a identificação ou a exclusão do supra para direcionar o tratamento. Pensa aqui comigo. É como se eu dissesse que para você tratar sepse, você necessariamente precisaria de leucocitose. Como se eu tivesse um hemograma point of care e aí o paciente chega com suspeita de sepse, faz um hemograma e vem com leuco normal. E o protocolo diz que leuco normal não é sepse, você não devia fazer antibiótico. Mas desconsidera que o paciente tem febre, tosse, rebaixamento de nível de consciência, hipotensão,
com o tempo de enchimento capilar aumentado. É como se a gente tivesse a diferenciação entre febre com leuco e febre sem leuco, em paralelo com infarto com supra e infarto sem supra. E a gente sabe que pode existir sepse com leuco normal, inclusive com leucopenia. O infarto é assim. A gente vai ter oclusões coronárias com supra, com onda T hiperaguda, com sinal de De Winter, com infra de ST em V1 e V3, com critérios modificados de Garbosa, com um padrão de Asanger, por aí vai. Tem até um padrão que eu acho horrível, mas pode ser didático, que é o padrão da bandeira da África do Sul. Mas tudo bem, vamos continuar. Então vocês concordam comigo que essa questão de mudar a terminologia do infarto com supra para OCA já é um grande avanço? Oclusão coronária? Eu saio de um diagnóstico que está preso a um achado de exame e passo a considerar uma maior possibilidade de alterações. Isso pesa muito, considerando que 56% dos indivíduos com artérias coronárias ocluídas não têm supra de ST. Só que, qual é o próximo passo? É trombólise ou é cateterismo? Bem, os cardiologistas do Dante Pazanese, em 2024, sugeriram cateterismo imediato. Os cardiologistas e emergencistas que fizeram a diretriz brasileira de dor torácica da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2025 também sugerem cateterismo imediato. A gente não tem estudos que mostram eficácia da trombólise nos pacientes com OCA, oclusão coronária aguda, apenas em pacientes com supra. E aí? Vai fazer o quê? Tá atendendo na UPA, chega um paciente com dor torácica, o eletro tem um padrão de OCA que não tem supra. Você vai trombolizar? Vai tentar convencer o médico regulador do SAMU que talvez esse médico não seja emergencista, talvez não seja cardiologista, talvez seja um cirurgião que não está atualizado nas questões de infarto? Vai tentar convencer ele que o paciente tem que ir para o cateterismo imediato, esse recurso escasso que a gente tem, vai fazer CAT aonde? Se faltam máquinas de cateterismo e hemodinamicistas no Brasil, se os serviços que dispõem de hemodinâmica já estão com filas intermináveis. Você percebe então que o acesso à saúde vai ser diferenciado a depender de qual saúde você tem acesso? Você tem acesso só ao SUS e aos planos de saúde básico com cobertura ruim? Então você não vai ter acesso ao tratamento de OCA, de oclusão coronária aguda. Você vai ter acesso ao tratamento de 20, 30, talvez 40 anos atrás de infarto com supra ou sem supra. Ou você dá a sorte de ter acesso a médicos muito bem formados e serviços públicos universitários de ponta, como a USP, o Dante ou o INCOR. E aí, ou você vai ter também acesso a planos de saúde caros, ou tem muita grana para pagar por serviços particulares. E aí sim você vai ter acesso ao tratamento mais moderno e atualizado. E a gente precisa entender que isso causa uma repercussão a longo prazo. Porque o paciente com OCA, oclusão coronária aguda, que não tem acesso ao tratamento adequado, vai ter mais chance de morrer. Quem era esse paciente? Era um pai ou mãe de família? Era uma pessoa que ajudava na renda de casa e agora essa renda não vai mais existir? Será que tem um adolescente nessa família que o pai ou a mãe morreu de OCA e vai ter que largar a escola para trabalhar e ajudar a pagar as contas? Se o paciente não morre, tem grandes chances de desenvolver uma insuficiência cardíaca que limita suas atividades de vida, que limita sua capacidade de trabalhar e que ele precise de mais auxílio. Muitas vezes esses pacientes vão ser recorrentes nos pronto-socorros, com edema agudo de pulmão, reinfarto. Isso aumenta a demanda do SUS, extrapola a capacidade, demanda mais alta complexidade de um sistema já sobrecarregado. Coisas essas que poderiam ser evitadas caso tivéssemos uma rede pública de saúde que não fosse vítima de um subfinanciamento crônico, estrutural e criminoso. Nesse pique, eu quero falar de uma outra inovação que já tem um tempinho já. A trombectomia mecânica no AVC. Trombectomia mecânica é um tratamento moderno para AVC que já se estabeleceu junto com a medicina de emergência no Brasil, lá em 2015. Esse é um tipo de tratamento no AVC que muda o jogo totalmente. Antes da trombectomia, o que a gente tinha era somente a possibilidade de trombólise para se tratar um AVC. E com um tempo muito restrito. Para poder usar a trombólise para tratar um AVC, só seria possível se, do início dos sintomas até o início do tratamento, o tempo fosse de no máximo 4 horas e meia. E muita gente passava desse tempo. Já chegava depois das 4 horas e meia.
E por muitos fatores, né? Dificuldade em reconhecer sintomas, dificuldade em acessar um serviço de saúde, dificuldade em acionar o SAMU, dificuldade de transportar o paciente de um serviço médico sem tomografia para um com tomografia. Só dificuldade. Sem contar as pessoas que acordam com sintomas. Esses aí, a chance delas era encontrar um serviço com ressonância magnética que fizesse um protocolo de wake-up AVC. Ou seja, raridade. Porém, a trombectomia consegue tratar o paciente em até 24 horas do início dos sintomas do AVC, ou seja, um dia inteiro. Isso dá muito mais tempo. Obviamente que é muito mais complexo e caro. Você precisa de uma máquina específica para fazer a trombectomia, uma máquina de cateterismo, a mesma do infarto, e a máquina não faz o trabalho sozinho, alguém precisa operar ela, né? Esse alguém é o neurointervencionista, uma espécie, um especialista dos especialistas. Com tudo isso, a pergunta a se fazer é: dá para fazer isso no SUS? Bem, em 2020 foi publicado o estudo Resilient. Esse estudo tinha o objetivo de responder justamente essa pergunta: dá para tratar as vítimas de AVC no SUS com boa custo-efetividade com a trombectomia mecânica? A resposta foi sim. E esse estudo não foi só feito pela USP, não, tá? Nem só no Sul e Sudeste. A maior parte dos pacientes veio do Ceará. Óbvio que muitos estavam ligados a centros universitários, capitais e serviços com residência médica. Mas eles mostraram que a aplicação da trombectomia mecânica no SUS é possível e efetiva. Não só isso, quando ela é feita dentro de 8 horas do início dos sintomas do AVC, ela aumenta em quase 3 vezes a chance do paciente manter sua independência e ficar sem grandes sequelas. Sabe por que esse tratamento extremamente caro diminui os custos para o SUS? Porque o paciente que não realiza trombectomia e não recebe trombólise vira um paciente crônico do SUS. É um paciente que perde capacidade de trabalhar. E apesar de associarmos AVC com idosos, hoje em dia a idade dos pacientes que estão tendo AVC está diminuindo. Então, se o paciente para de trabalhar, ele para de gerar renda, de prover. É um paciente que muitas vezes fica acamado, vai precisar de cuidado de outras pessoas. Isso força a família a fazer rearranjos econômicos e sociais. É um paciente que vai ter muito mais infecções, seja de urina, seja pneumonias, seja lesão por pressão, que vão ser a infectar, ou seja, é um paciente que vai aparecer nas emergências, nas UPAs e pronto-socorros com muito mais frequência, que vai sobrecarregar o serviço que já é sobrecarregado. É um paciente que vai passar por internações prolongadas, que vai utilizar mais serviços de fisioterapia, de fonoaudiologia, de neurologia, de terapia ocupacional, tudo isso em um sistema já subdimensionado, subfinanciado, sobrecarregado para atender essa demanda. E tudo isso podendo ser amenizado, quando não resolvido, por um tratamento mais tecnológico, mais moderno, que aumenta as chances do paciente não ficar com sequela. E a ausência de sequela significa menos uso do sistema de saúde. Olha como que as coisas se conectam e como elas se repetem. Quem vai ter mais acesso à trombectomia? Você já sabe a resposta. A situação é a mesma do infarto com supra e OCA. Uns vão receber o tratamento de 1990, outros o de 2015. E eu não vou entrar nem no mérito de qual é a cor das pessoas que vão receber com mais frequência o tratamento defasado de quem vai receber o mais moderno. Eu me lembro muito bem quando eu estava trabalhando na cidade de Lagarto, lá em Sergipe, que chegou um paciente jovem com AVC, fez a tomografia, tinha uma oclusão de grandes vasos, era um AVC enorme, que estava bem no começo, assim, era um paciente elegível à trombectomia mecânica. Perguntei pro meu colega, né, que já estava lá há muito mais tempo que eu, estava, sei lá, no meu segundo mês lá em Sergipe. E aí eu perguntei para ele, para qual hospital a gente liga para transferir para fazer a trombectomia? E a resposta dele foi: não tem trombectomia em Sergipe. 2025, gente. Já se passaram 10 anos do estudo com trombectomia. Já se passaram 5 anos do estudo resiliente. Tem estado que não tem um tratamento que já existe e que muda a vida das pessoas. E o que eu mais via na cidade de Lagarto era AVC. AVC sem tratamento efetivo. AVC que o paciente ficava preso na cama, dependente de tudo e de todos, fazendo infecções por pneumonia, infecção urinária, por úlcera de pressão. AVC
que poderia ter tido uma vida muito, mas muito diferente se existisse um tratamento que, apesar de caro, é provado que diminui os custos. Não é isso que a mídia e a ideologia neoliberal prega para todo lado o tempo todo? Diminuição de custos, cortes de gastos. Só que para diminuir os custos, primeiro precisa investir, construir infraestrutura, formar profissionais capacitados. Nessa linha, eu quero convidar todos vocês a ouvir o episódio do podcast chamado Como Destruir o SUS, Subfinanciamento e Desfinanciamento. Eu imagino que muita gente possa criticar o SUS e dizer que ele é incompetente, que não dá certo a saúde pública, que só o privado vai resolver mesmo. Mas as melhores universidades ainda são públicas. As melhores residências ainda são públicas. Quem faz pesquisa é só basicamente o público. Quem fez o estudo Resilient foi o SUS. Tem gente muito competente dentro do SUS. E tem muita gente com boa vontade, com muita vontade de ajudar o próximo. Mas vontade, boas intenções, sem recursos financeiros, não faz nada. Tem um livro muito bom de um psiquiatra espanhol que fala sobre a reforma psiquiátrica nos diversos países, incluindo no Brasil. Teve na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha e aqui. O nome do livro é A Reforma Psiquiátrica. O autor é o Manuel Desviati. Ele diz o seguinte: o compromisso de um governo com a reforma psiquiátrica se dá através do quanto de recursos financeiros ele destina para a reforma. O SUS foi uma reforma na nossa saúde. Qual o compromisso que todos os governos, sejam eles de esquerda ou de direita, tiveram com o SUS? Vai lá ver o episódio que eu citei. Vá ver como é que o SUS nasce já desfinanciado, sem estrutura. A gente precisa de mais vagas de residência para formar mais profissionais. A gente precisa de mais hospitais. A gente precisa investir numa indústria nacional, num complexo econômico industrial da saúde, para produzir nossas próprias máquinas de cateterismo e trombectomia. A gente precisa espalhar esses serviços pelo Brasil. Só que sem dinheiro, vontade não vira concreto. Vontade não é cimento. E enquanto isso, hospitais privados e engenheirados vão fornecer tratamentos do século XXI, ao passo que o SUS segue preso no século passado, lutando com todas as suas forças para se manter vivo. E a tecnologia passa a ser um sonho inalcançável, que um dia, talvez, quem sabe, né, cairá do céu. E você? O que você achou disso? Coloca aí nos comentários sua opinião sobre essa situação. Esse vídeo me deixou com vontade de falar sobre um problema que é a falta de especialistas também. Vou ver se faço um episódio sobre isso. Se você curtiu, não esquece, né? Compartilha com seus amigos. Se você não curtiu, compartilha com seus inimigos. O importante é compartilhar. Confere se você está inscrito no canal, ativa o sininho e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!